Paz do Senhor Jesus, congregação do Parque Aeroporto, adolescentes El Shaddai, todos os amigos, familiares e irmãos que vão estar assistindo a mais essa leitura bíblica do livro do Apocalipse. Estamos hoje no capítulo de número 17, episódio de número 17. Nós vamos ler esses 18 versículos do capítulo 17 de Apocalipse. Mas para nós iniciarmos a leitura do capítulo 17, eu gostaria de fazer um breve resumo com os irmãos do capítulo 16, que os irmãos assistiram na última quinta-feira. Então hoje, para a gente ler o capítulo 17, eu gostaria de fazer um pequeno resumo do capítulo 16, porque eu mostrei para os irmãos que algo ali no final do capítulo 16, no derramar da quinta e da sétima taça da ira de Deus, e que parte disso a gente ia ver sendo explicado agora no capítulo 17 e no capítulo 18. Então antes de eu fazer um resumo do 17, eu vou fazer um breve apanhado do que foi o 16, depois vou resumir o 17 e depois a gente vai ler versículo por versículo do capítulo 17 para a gente entender. Esse capítulo, alguns quando leem ficam em dúvidas, mas eu creio que quando a gente for ler junto agora, eu creio que os irmãos leram durante a semana, alguns irmãos leram durante o dia de hoje, né? Antes dessa leitura junto que nós estamos fazendo, antes desse estudo junto que estamos fazendo, mas que talvez alguns tenham ficado com dúvida. Mas conforme a gente vai ler hoje, e eu vou mostrar um resumo para os irmãos do final do 16 do que vai ser o 17, os irmãos quando lerem de novo vão assimilar melhor o capítulo 17, porque de certa forma ele está ligado ao 16 e está ligado ao 18. Como a gente está lendo os capítulos separados, às vezes a gente precisa do que a gente leu antes e do que a gente vai ler depois para ter um entendimento melhor desse capítulo. Então, a gente fazendo um breve resumo do 16, para a gente entrar no resumo do 17 e depois ler cada um desses versículos. Os irmãos que já estão aí nos assistindo, pegue a sua Bíblia, né? Pegue um marcador para você marcar, anotar, pegue caneta, pegue lápis, pegue papel, pegue seu caderninho, para que a gente possa estudar junto a palavra de Deus. Então, irmãos, o capítulo 16 de Apocalipse, nossa última aula, se você não assistiu ainda, depois você assiste de novo, está relatado ali no capítulo 16 as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, sobre os homens. Então a gente vê a primeira taça, quando o anjo derrama, são anjos que estão executando juízo. Então eles vêm vestidos com traje de justiça porque eles vêm executar juízo. Então primeiro, quando derrama a sua taça, a Bíblia fala que uma chaga má e maligna toma conta dos homens. E eles se mordem a língua de tanta dor devido a essa chaga que toma conta dos seus corpos. A segunda taça, o anjo quando derrama, as águas do mar se tornam em sangue e morre no mar toda criatura que vivia sobre o mar. A terceira taça é derramada sobre as águas doces, as fontes de água doce, e as águas doces se tornam em sangue. A quarta taça é derramada sobre o sol e o sol se torna abrasador. Aí a quinta taça, ela é derramada sobre o trono do anticristo e seus adoradores e apoiadores, e ali o texto vai dizer que o trono do anticristo, o reino do anticristo se tornou tenebroso. Marque bem essa palavra que a gente vai entender isso. Eu já expliquei lá quando a gente leu o capítulo 16, mas a gente vai entender isso no decorrer do 17. A quinta taça derramada sobre o reino do anticristo, sobre o seu trono, aonde ele reina, e o reino dele se torna tenebroso. Eu expliquei lá no 16 que começa a haver racha, porque o império do anticristo ele é simbolizado na estátua de Daniel pelos 10 dedos do pé da estátua. E lá está dizendo que esses dedos, Daniel falando lá em Daniel capítulo 2, os dedos eram de ferro misturado com barro. Eles se juntaram para formar esse império, esse reino, mas não se uniram. E com a quinta taça já começa a haver uma certa divisão nesse império. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates seca, e o seu leito serve de caminho para os reis que virão do Oriente com o intuito de atacar Jerusalém, e os reis, os exércitos estão se dirigindo para a batalha do Armagedon.
A sétima taça, quando ela é lançada no ar, e uma voz grita lá do trono: está feito, está consumado. Um grande terremoto atinge toda a estrutura do globo terrestre e há uma destruição muito grande. Aí no versículo 19 do capítulo 16, eu anotei só a parte que é importante para a gente agora entender o 17. O versículo 19 do capítulo 16, a parte que nos interessa, a parte que eu anotei, mas eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou ler todo o versículo 19 e a gente vai pegar a parte que eu anotei aqui na minha observação, que é importante para a gente entrar no capítulo 17. Então, o versículo 19 do capítulo 16 fala assim: e a grande cidade, com esse terremoto da sétima trombeta, com esse terremoto da sétima taça, o versículo 19 do capítulo 16 diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aí tem a vírgula. E as cidades das nações caíram. Destruição globalizada. Aí depois tem um ponto e vírgula. Aí entra a parte que nos interessa para a gente meditar e estudar o capítulo 17. Fala assim: e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar do cálice do vinho da ira da sua indignação. Vou ler de novo a parte B do versículo 19. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A Babilônia que está se referindo aí, que a gente pensa que a gente remete à ideia da cidade da Babilônia, a gente vê que, a gente vai entrar no 17, não vou explicar agora, a gente vê que esse grande Babilônia, ela vai ser falada algumas vezes no Apocalipse. Agora no capítulo 17 vai falar sobre ela e no 18 também. Só que a gente vai ver que tem significado diferente de um capítulo para outro. E a gente vai ver que esse nome Babilônia que João usou para descrever essa cidade, que vamos entender dessa forma, que será a capital do império do anticristo, esse é o nome que João usa. Se vai ser realmente esse nome a cidade, nós não sabemos, mas esse é o nome que João usa. Muitos creem que será realmente o nome que será colocado lá. E quando a gente estiver lendo 17, eu vou mostrar aos irmãos por que esse nome Babilônia, o que significa esse nome Babilônia. Então, o verso 19, a parte B diz que e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aí, capítulo 17, que já é hoje, episódio 17, o que narra o capítulo 17? A queda da Babilônia. A queda da Babilônia é narrada no capítulo 17 e também no capítulo 18. Só que nós vamos ver que a Babilônia representa não só a questão política, mas também econômica e religiosa. Eu comentei com os irmãos quando a gente estudou a Grande Tribulação, episódio 12, e o Anticristo, episódio 13, que o Anticristo reinaria com o apoio de 10 reinos, ou 10 confederações que dariam apoio a ele. E ele dominaria o sistema político, econômico e religioso. E aqui no capítulo 17, nós vamos ver a queda de um desses sistemas, né? E aqui cai o sistema religioso que deu suporte ao reinado do anticristo. Ele vai cair aqui no capítulo 17. Então, com isso em mente, nós vamos ver que o capítulo 17, com isso que eu mostrei para os irmãos, nesse resumo em mente, nós vamos ver que o capítulo 17 conta a queda da Babilônia. A Babilônia na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 10 e 11. Ali que começa a história da Babilônia. E a partir disso nós vimos que a Babilônia, ela é sempre falada na Bíblia, né? E eu, como eu comentei com os irmãos, ela foi o império que dominou o mundo. Na época do profeta Daniel, teve alguns impérios antes da Babilônia. Teve o Império Egípcio, que dominou boa parte do mundo. Teve o Império Assírio, mas o Império Babilônico ele foi maior.
em expansão de domínio, a área que ele dominou, maior do que os dois que vieram antes dele. Em expansão de domínio e naquilo que ele fez, principalmente na questão da idolatria e da imoralidade, no cultuar o homem como fosse Deus. Eu falei bastante sobre isso no nosso episódio 16. Então, só para a gente ter uma ideia de da onde vem Babilônia. A Babilônia é fundada em Gênesis capítulo 10, 11, por um homem chamado Nimrod. Eles recebem a ordem de Deus, eles são descendentes de Noé, e eles recebem a ordem de Deus de espalhar pela terra e povoar a terra. Só que esse homem chamado Nimrod, ele decide ficar num lugar só e se reunir naquele lugar com a sua geração, com a sua descendência, e não cumprir a ordem que Deus tinha dado de espalhar a terra e dominar a terra, que é a ordem que Deus deu àqueles que saíram do dilúvio, aos descendentes dos filhos de Noé. E esse homem chamado Nimrod, quando ele aparece na história, a Bíblia fala que ele era um grande caçador e ele era um homem poderoso. Então ele faz lá ele domina sobre os homens da sua época, e ele decide fazer uma torre cujo topo tocasse aos céus. Por quê? Porque Deus manda ele se espalhar sobre a terra, e ele quer se juntar, ele quer juntar os povos em torno dele sobre a terra, em oposição àquilo que Deus tinha ordenado. Então a Babilônia começa com um homem que ele se opôs ao que Deus tinha ordenado. Aquilo que Deus deu como ordem, este homem se opõe e junta as pessoas, junta homens ao redor dele para se opor contra a ordem de Deus. E assim começa a história da cidade da Babilônia. Então, o que Deus faz ali? Nós conhecemos a história da Torre de Babel. Deus desce ali e confunde a língua dos homens, e como eles não conseguem se entender, eles têm que se espalhar sobre a face da terra. Só que depois disso, a cidade da Babilônia, ela cresce, se torna um império, e a Babilônia sempre vai estar no conceito de local ou cidade ou sistema onde um homem domina e influencia os demais homens para se opor contra Deus. E isso pode ser tanto no sistema religioso, político, econômico ou social. É um sistema em qual um homem junta para dominar sobre os outros homens e se rebelar e se opor contra Deus. Por isso que João fala lá, que caiu a Babilônia. E a gente entende que esse sistema, essa cidade que vai cair, é justamente a questão do governo do anticristo, provavelmente a capital do governo do anticristo, A gente vai ver isso tanto na política quanto na religião. Aqui no capítulo 17 a gente vê que vai ser o sistema religioso que deu suporte para que o anticristo pudesse dominar sobre os demais reinos do mundo. Então, a gente, ainda entendendo isso, ainda nesse resumo 17, antes de a gente começar a ler os versículos por versículo, a descrição de Babilônia é sempre relacionada à religião. E sempre que se refere a Babilônia como religião, ela é chamada de prostituta ou meretriz, devido às suas abominações, idolatrias, e tudo isso ela pratica contra Deus, se opondo a Deus. Por isso que o nome Babilônia é sempre sinônimo de oposição a Deus com as suas abominações e idolatria. E ela é sempre vista na figura feminina. Outra coisa interessante é que quando a gente entrar no capítulo 17, versículo por versículo, você vai ver que essa figura da mulher, que João fala que chama de Babilônia, de prostituta, ela é vista montada sobre a besta que é o anticristo. O interessante é que vai falar dessa mulher, como ela está vestida, que ela está montada sobre o anticristo, vai falar um pouquinho do anticristo, e depois a gente vai ver, quando falar um pouquinho sobre o anticristo, vai falar dos 10 reinos que deram poder e reino e se aliaram a ele para que ele pudesse dominar. E depois nós vamos ver que esses 10 reinos
E esses 10 reis, bota assim, que deram poder para o anticristo, para que ele pudesse reinar, eles é que vão destruir o sistema religioso que João fala que caiu a Babilônia. O sistema religioso vai ser destruído por esses próprios reis que deram poder político para o anticristo reinar. Por que eles destruirão esse sistema religioso? A gente vai ver lá no finalzinho do versículo 17 que Deus colocou isso no coração dele para eles fazerem, né? Só que eles destroem o sistema religioso e o anticristo dá suporte a isso para que a adoração ao anticristo como Deus pudesse ser completa, pudesse ser plena, porque se existe uma religião, se existe idolatria, se existe abominação, o anticristo não poderia ser um Deus e ser adorado. Então por isso que eles destroem o sistema religioso, para que o anticristo possa finalmente ser adorado como Deus. Então a gente vai ver isso no decorrer do capítulo 17, e eu vou, como eu fiz esse resumo, eu creio que quando a gente estiver lendo os versículos, vai ficar bem mais fácil da gente entender. Alguns versículos a gente vai precisar ler na sequência, porque se a gente lê ele solto, para explicar ele solto, por certo, fica dúvida, mas quando a gente lê ele na sequência, tem versículos aí que um explica o outro, né? Tem versículos aí do capítulo 17 que o próprio anjo fala assim: vem que eu vou te mostrar o significado. Então ele mesmo, o anjo mesmo que deu a revelação a João, ele vai mostrar o significado disso aí. Então, Bíblias abertas, Apocalipse capítulo 17, verso 1, João diz assim: e vi um dos 7 anjos que tinha 7 taças, ou seja, aqueles anjos que derramaram as taças. João vê um desses anjos, e um desses anjos fala com João o seguinte: João, vem, eu vou te mostrar a condenação, ou seja, a destruição da grande prostituta. Ele chama a Babilônia de prostituta, e o sentido aí é espiritual. Abominação espiritual, idolatria, se prostituir, é idolatrar, adorar outros deuses, né? E o anjo fala aí, chama de prostituta, e João registra isso. O anjo está falando para João, um desses anjos que derramou a taça, fala para João: eu vou te mostrar a condenação, ou seja, a destruição da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Você que está separando os versículos para estudar, para meditar, e analisando cada palavrinha dessa, ou pelo menos as que são mais importantes para a gente entender, anota aí que o capítulo 17, 18 vai mostrar a condenação dessa cidade chamada Babilônia, que João aqui fala, o anjo fala para João que é a grande prostituta. Ele vai mostrar esse sistema, essa cidade, esse sistema sendo derrotado. E as predições, a profecia bíblica tem o seu cumprimento, vai ter o seu cumprimento. Então, para a gente entender isso aí, e eu já tenho falado isso nos episódios 12 e 13, o aparecimento de um império político, ou seja, aquela federação de 10 reis ou reinos que darão o seu poder para o anticristo. A gente viu isso lá no capítulo 13, episódio 13, que a gente está estudando. Esses 10 reis que vão se unir, eles vão formar uma confederação, e a gente entende que eles reinarão sobre o mundo após o arrebatamento da igreja, né? Só que aparece o anticristo na história, esse homem, e esses 10 reinos vão passar o poder que eles têm, o governo que eles têm, para esse anticristo. E o anticristo vai dominar sobre os seus reinos, sobre esses 10 reinos, é como se ele fosse o imperador. Você tendo isso em mente, você vai entender no finalzinho lá aquele versículo que muitos leem, tem confusão sobre que ele é o 8º, mas veio do 7º. A gente vai entender isso lá na frente, quando a gente tendo isso aqui em mente, né? Eles formam a confederação de 10 reinos, só que quando o homem anticristo aparece, com todo a sua arte do engano, porque ele tem poder dado por Satanás, então toda a arte do engano, da mentira que ele aparece, que ele consegue fazer, ele vai se unir a esses 10 reinos, e esses 10 reinos vão dar poder a ele, para ele reinar e dominar sobre o mundo.
Só que para isso, além da questão política, ele precisa também da parte religiosa. Então ele vai se unir ao sistema religioso para poder reinar. Então depois que ele se unir a isso, depois a gente vê que vem um falso profeta e a gente conhece a história, porque a gente já passou por esses episódios. Mas a gente vai ler isso aqui e os irmãos vão recordar do que nós já aprendemos, já lendo juntos os episódios anteriores, os capítulos anteriores. Aí o versículo 2, o anjo chama João para mostrar. Aí no versículo 2 ele está falando, olha só, vem que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas. Águas aí significa povos. Águas, muitas águas em Apocalipse, são povos, ou ajuntamento de povos, ou o agrupamento de um grande grupo de pessoas, ou agrupamento de nações diferentes, povos, línguas diferentes. A Bíblia chama de águas. Tanto que o anticristo, no capítulo 13, ele é visto saindo das águas, a besta que sai do mar, sai das águas. E aqui novamente está dizendo que a prostituta, esse sistema religioso, que João vai depois falar que é Babilônia, ele está assentado, ou seja, ele vem sobre muitos povos, ou seja, ele domina, assentado sobre as águas é povos, então ele domina esse sistema sobre muitos povos. Ao versículo 2, o anjo fala para João, com a qual, ou seja, com essa prostituta, com essa mulher, com esse sistema, se prostituíram os reis da terra, ou seja, os governantes das nações se aliaram a esse sistema religioso para poder governar. E essa que é a prostituição. Ou seja, com os quais se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ou seja, das abominações que esse sistema praticou, ensinou e fez. Os reis da terra se uniram a esse sistema, aproveitaram-se desse sistema, e muitos que habitaram a terra acabaram se embriagando dessa idolatria, abominação, e o que a Bíblia chama aqui em Apocalipse de prostituição, que é se dobrar, curvar e adorar outros deuses. O verso 2 vai dizer que nos dias sombrios do império do anticristo, os reis farão, os reis aqui são os governantes, né? Aqueles que estão liderando países, povos, farão que o seu povo, aquele povo que ele domina, que ele reina, se alie ao anticristo. Não só na parte política, mas também na parte religiosa. Tanto que eles terão que destruir o sistema religioso para que o próprio anticristo seja cultuado como Deus. E é isso que a gente vai ver no 17. Aí o verso 3, João relata que o anjo, esse anjo que está mostrando isso a ele, que é o mesmo anjo, que é um dos anjos que tinha as taças na mão, que derramou as taças da ira de Deus, esse anjo leva ele em espírito a um deserto. Aí tem uma vírgula aí, versículo 3, capítulo 17. E ele vê uma mulher, aqui ele chama o sistema, lá no verso 1 ele fala prostituta, verso 2 ele fala, e aqui ele fala que é a mulher, ou seja, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Então vamos lá, versículo, estamos no 3, né? Capítulo 17, verso 3. No versículo 1, ele diz lá, ó, eu vou te mostrar o mistério da grande prostituta. No versículo 1, o anjo fala para João que era a grande prostituta. Anota aí que eu estou anotando aqui para a gente não se perder durante a leitura que a gente vai fazendo. Aí, no versículo 3, ele chama ela de mulher. Mulher. A grande prostituta, mulher. E eu falei para os irmãos no resumo, antes de a gente começar mesmo a ler, que a Babilônia é sempre vista na figura feminina, né? Aí, olha só, o versículo 3, ele diz assim, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Ele viu uma mulher, e essa mulher, ela está assentada sobre a besta. Eu vou explicar isso aqui, mas deixa eu só terminar esse versículo.
e a besta, ou seja, ela estava sentada sobre uma besta cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia. Quem estava cheio de nome de blasfêmia era a besta sobre a qual a mulher estava sentada. E tinha, isso é a besta, 7 cabeças e 10 chifres. Nós já falamos sobre isso lá no episódio 12 e 13. Que a gente leu lá, falamos sobre a grande tribulação no episódio 12 e sobre o anticristo no episódio 13. Então a gente falou sobre essas 7 cabeças e 10 chifres. A gente vai falar de novo agora no 17. O João só está mostrando o fechamento daquilo que ele começou a mostrar lá no capítulo 12 e 13, quando ele fala sobre o dragão que é lançado do céu para a terra e vai perseguir Israel, e quando ele fala do anticristo no capítulo 13. Então esses 7 cabeças e 10 chifres volta a aparecer aqui, e João, o anjo, mostra a João o significado. Então vamos continuar lendo. Fala aí que a mulher, o fato interessante desse versículo, você precisa notar, é que essa mulher, que no versículo anterior, no primeiro, João chama de grande prostituta, no 3 ele chama de mulher, quem está falando isso para ele é o anjo. Ela estava sentada sobre a besta, e a besta aqui é o anticristo. Aí, anote isso aí, mas você vai entender isso. Quando você está sentada sobre alguma coisa, ou assentado sobre alguma coisa, quer dizer que você tem domínio. É você que está controlando. Se você está sentado sobre uma bicicleta, você tem domínio, você está controlando. Se você está sentado sobre um cavalo, é você que tem domínio, você está controlando. Se você estiver assentado sobre uma moto, você tem domínio, você está controlando. Aqui está dizendo que essa mulher, que no versículo 1 foi chamada de prostituta, que a gente vai ver que é chamada de Babilônia, que é o sistema religioso, ele está dominando o anticristo. Está sentado sobre ele, dominando ele. Então anota aí, versículo 3, ela está sentada sobre ele, dominando ele, porque no final desse capítulo nós vamos ver esse sistema religioso, essa mulher, essa prostituta sendo destruída. Aqui está sentada sobre o anticristo tendo domínio. No final do capítulo, o anticristo e seus apoiadores irão destruí-la, destruir esse sistema, essa mulher, essa prostituta, a Babilônia, o sistema religioso será destruído pelo anticristo. Então, entendemos isso? Dúvidas é só colocar aí na congregação, botar sua pergunta que a gente vai responder. João vê eles vindo do deserto e vê que a besta está coberta de nomes de blasfêmia. Já falamos isso quando estudamos sobre o anticristo lá no capítulo 13, Episódio 13, capítulo 13, falamos sobre o anticristo, coberto de nome de blasfêmia. E no último episódio 16, nós falamos o que é blasfemar, porque nós vimos ali quando as taças são derramadas, os homens começam a blasfemar mais e mais contra Deus. E também vimos isso no capítulo 13, a blasfêmia dos homens contra Deus, contra o céu, contra os adoradores e contra o templo. E ele está falando que a besta, que o anticristo, ele está coberto de nome de blasfêmia. Aí o versículo 4 vai descrever a mulher ainda. A mulher, olha que coisa interessante, moça. Anotem aí, você que está estudando e quer realmente aprender a Bíblia. A mulher, João está dizendo que ela estava vestida de púrpura e de escarlata. É a roupa, o tecido é púrpura, é um tecido fino e caríssimo, e escarlata é vermelho. Chama a atenção pela cor e pelo tecido. Aí tem uma vírgula, diz que ela também estava adornada com ouro. Ou seja, o sistema é rico, tem dinheiro, se veste de vermelho, com vestidos mais caros que tem, adornado com ouro, versículo 4, com pedras preciosas e com pérolas. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedra preciosa e pérola. Aí tem um ponto e vírgula, e João continua descrevendo. E tinha na sua mão um cálice de ouro, uma vasilha, uma taça de ouro, com a abominação da imundícia da sua prostituição.
aquilo que ela fazia para conseguir dominar sobre os reis, sobre os reinos. Esse sistema religioso que sempre existiu, começou lá em Babilônia, que é um sistema que se opõe contra Deus. É um sistema que se opõe contra Deus, se rebela contra Deus. E aqui está dizendo que essa mulher que representa esse sistema está vestida de púrpura e escarlata, roupa fina e vermelha, adornada com ouro, pedra preciosa e pérola. Na sua mão tem um cálice de ouro, com a sua prostituição e com a sua abominação. Então, a gente vê aí que João emprega termos chamados de adultério, prostituição, meretriz e mulher, tudo para designar a questão espiritual do sistema religioso que imperou desde a antiga Babilônia, que é um sistema que quer adoração ao homem e se opõe contra tudo que é Deus e contra toda a ordem de Deus. O fato dessa mulher estar com cálice na mão, cálice, né? A gente conhece a história de Cristo, o cálice é uma coisa de comunhão, né? O versículo 4 diz que ela estava com cálice na mão. O cálice é uma simbologia de comunhão, só que aqui ele simboliza uma falsa comunhão, porque era conseguido com as nações e com reis da terra através das suas abominações e prostituições no sentido espiritual e idolatria. Aí no verso 5, João vai dizer que na testa estava escrito um nome, na testa dessa mulher estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui para nós, igreja? Todo o sistema que se levanta contra Deus e vai contra Deus e que desvia a adoração que era só para Deus, né? Toda adoração nossa, toda reverência nossa, todo o nosso louvor tem que ser dirigido só a Deus, o único Criador dos céus e da terra, o santo, adorado, exaltado. Todo o nosso louvor e adoração tem que ser dirigido a Ele. João está mostrando para nós aqui que esse sistema, essa grande Babilônia que ele chama de prostituta, de mulher, a mãe das prostituições, ou seja, tudo começa lá. Tudo começou lá. Vem desde o Gênesis, né? Quando Nimrod se rebela contra Deus, desobedece a ordem de Deus e começa ali. Então ali em Babilônia começou, a Bíblia está falando aqui em João 17, em Apocalipse 17:5, que ela é a mãe, ou seja, tudo que vem depois de abominação, tudo que vem depois de questão religiosa, que você pensa que está levando o homem a Deus, mas na verdade está afastando o homem de Deus, porque está tirando Deus da sua posição e colocando homens no lugar de Deus, tudo isso vem de Babilônia. Tudo isso veio lá da Babilônia, e nada do que a gente vê hoje é novo, só é diferente, novo não é. Então João está dizendo que a Babilônia foi a mãe. A partir dela veio tudo isso que você vê hoje aí. Tudo isso que você vê, que em vez de trazer o homem a Deus, afasta o homem mais e mais de Deus. Que o homem, em vez de procurar Deus para se salvar, o homem quer procurar religião para trazer paz, conforto, alegria, bem-estar para ele, mas que para Deus não traz nada. Então tudo isso vem lá da Babilônia. E nós vimos que isso quando começa lá, é uma rebelião contra Deus, desobedecendo as ordens que Deus tinha dado. E aqui está dizendo, João falou, que o nome dessa mulher, desse sistema é mistério, a mãe de toda prostituição e de toda abominação que há sobre a terra. E se a gente for recordar a quantidade de religiões, né, de ídolos, de idolatria que vem do Antigo Testamento até o dia de hoje, alguns até com sacrifícios humanos, isso que Deus chama de abominação. Os rituais de culto que eles prestavam aos seus deuses, com mutilação, com
orgias, com uma série de coisas, e que lá em Corinto, na época de Paulo, ainda acontecia, que a gente viu isso no Antigo Testamento, os profetas de Baal praticavam isso, né? E a gente vê que em Corinto, na época de Paulo, no Novo Testamento já, as pessoas praticavam esse culto abominável com orgia, e idolatrava e se mutilava e praticava orgia dentro dos templos. Tudo isso vem lá da Babilônia. E é isso que João está nos mostrando aqui. Versículo 6, João diz que essa mulher estava embriagada. Embriagada no sentido de tanto que bebeu, estava embriagada. E o que embriagou essa mulher? Esse sistema, essa prostituta que a gente vai ver, que é o sistema religioso. O que embriagou ela? O sangue dos santos. Olha só. E vi que essa mulher estava embriagada do sangue dos santos. Verso 6. E do sangue das testemunhas de Jesus. Esse sistema, essa religião vem matando os santos e as testemunhas de Cristo desde que o mundo é mundo. Eles têm matado os seguidores de Cristo, que João chama de santos, e as testemunhas de Jesus são aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Esse sangue dos santos é todos aqueles que morreram durante toda a história da igreja, porque foram caçados e exterminados pela religião, pelo sistema que dominava os governos. E esse sistema ia contra Deus e matava aqueles que eram realmente servos fiéis a Deus. Então está falando que essa mulher, essa prostituta, essa Babilônia, ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. João diz que quando vê essa mulher, ainda no versículo 6, ele se maravilha. Ele fica admirado e com grande admiração. Ele se admira e com grande admiração. A gente precisa lembrar, né, que é uma visão que o anjo está mostrando a João nesse capítulo 17. O fato dele ver essa mulher e se admirar não somente pela vestimenta, pelo ornamento e pelo luxo e riqueza que ela está ostentando, mas pelo fato dela conseguir dominar sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Aqui a gente vê ainda que esse sangue dos santos originalmente vem desde os primeiros cristãos. Já o sangue das testemunhas de Jesus são aqueles que sofrerão durante o império do Anticristo. O versículo 7, vamos dar uma corridinha aqui, que são 18 versículos, já tem mais de meia hora já. O versículo 7 diz que o anjo fala para João: por que você se admira? O versículo 6 falou que João viu e se admirou. Aí o anjo pergunta para ele: por que você te admira? Eu te mostrarei o mistério da mulher, da besta. Eu te mostrarei o mistério da mulher e da besta que atrás, ou seja, ela estava montada sobre a besta, ela vinha montada sobre a besta. Aí o anjo fala para João: não te admires, eu vou te mostrar o mistério, ou seja, o significado dessa mulher e da besta que ela está montada, e essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que te admiras? É a pergunta que o anjo faz para João. As 7 cabeças e 10 chifres, a gente vai ver que os próprios versículos do 9 ao 12 vão explicar, né? O próprio versículo 9 a 12 vai explicar, mas só para a gente entender, 7 cabeças são 7 montes e os 10 chifres são 10 reis. E a gente vai ler lá em Daniel que 10 reis se levantarão e darão o seu reino ao anticristo. Em Apocalipse 13:1 vai falar que a besta que subiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12 vai falar que o dragão, Satanás, 7 cabeças e 10 chifres. Então são os governos que darão o suporte, apoio e autoridade para esse anticristo, para esse homem fazer tudo o que ele irá fazer durante o período da tribulação. A gente vai ver isso na sequência. O versículo 7, ele vai falar que vai mostrar para João um mistério. Aí o versículo 8, o anjo fala para João: a besta que você viu, ou seja, o anticristo, ele foi e já não é.
e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Eu expliquei bastante sobre Anticristo no nosso episódio 13. Falei um pouquinho dele no episódio 12. Depois você assiste de novo se você tiver dúvida ainda, porque eu vou explicar isso aqui superficialmente para a gente poder continuar. O versículo 8, ele fala isso aí, só que a gente vai ver ainda do 9 ao 12 a explicação que o anjo mesmo vai explicar isso aí, né? Então, para a gente falar isso aí, ela era, ou seja, é um sistema que já foi. Está falando do anticristo, da besta agora, não da mulher. Ela era, ou seja, o sistema já foi, já não é. No momento dele, não tinha mais atuação, mas que irá surgir futuro. É o império que vai surgir na grande tribulação. E ele vai se encaminhar para a destruição, porque o período de domínio dele vai ser muito curto. O versículo 9 fala bem assim, o anjo fala para João: aqui há um sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aí, irmãos, geograficamente falando, quase todos os comentaristas que comentam o Apocalipse e leem esses versículos, eles remetem à posição geográfica da cidade que está assentada sobre 7 montes. Então a gente remete à cidade de Roma, que ela é assentada sobre 7 montes. Mas também remete à história de 7 sistemas de governo. Aqui o anjo fala para João que as 7 cabeças são 7 montes. Só que no verso seguinte ele vai continuar explicando isso aqui, né? Ele vai continuar explicando essa história. Ele fala assim, explicando esse mistério, né? Ele fala no verso 10, e também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, esses 7 montes, ou 7 reis, que João fala aí, o anjo está falando para João, a gente entende, ou pode entender, de 2 formas, né, irmãos? A gente não tem a convicção exata disso aí. Como sistemas que já foram, ou como governos. O que a gente entende, o que a maioria aceita, é que esses 5 já caíram, foi 5 impérios, né? Que a gente vê, a gente está falando aqui que o anticristo vai dominar vai reinar como um imperador, e vai reinar sobre o mundo todo habitado como um imperador. E para ele reinar como imperador, ele terá que ter domínio sobre o mundo, igual os imperadores tiveram na história antiga, e na Bíblia está relatado boa parte disso. Então, se a gente levar para o lado do império, de governo, esses 5 já caíram. Qual os 5 impérios que já tinham caído quando João relata essa história aí? Império egípcio, assírio, babilônico, medo e persa e grego. Um existe. Qual era o império que existia na época de João? Romano. O outro ainda é vindo, o império que será formado pelos 10 reis confederados na época do anticristo, que é representado pelos 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2. Por isso que, para a gente entender essa parte aí, seria interessante nós lermos e estudarmos o livro de Daniel, capítulo 2 principalmente, capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, que ele explica bem isso aí, porque Daniel, quando olha, Daniel está olhando para o futuro, e ele relata isso. João, quando está relatando, ele está olhando para trás, para o passado, e fala só de um que ainda não é vindo, que seria o império que vai ser formar durante a grande tribulação, o qual o anticristo será um dos 7, mas será
o oitavo dominador sobre esse império. Eu sei que muita gente vai ficar com dúvidas, mas isso não é primordial para a gente entender o capítulo, né? O versículo 11, ainda nesse contexto aí, a besta que era e já não é, ela também é o oitavo, e é um dos 7, e vai à perdição. Está falando de quem? Do anticristo, do seu reino, e qual será o término, qual será o final disso. Assim, o reinado do anticristo será o 7º. Ele será um dos 7, só que ele será o 8º rei, o 8º imperador desse sistema que há de governar sobre a terra após o arrebatamento da igreja, formado por aqueles 10 reis confederados que darão seu poder ao anticristo. Os irmãos que estiver achando muita informação, depois você lê de novo o capítulo 13 do livro de Apocalipse. A gente já fez o episódio 13, assiste de novo o episódio 13, que eu falei bastante lá sobre isso aí. E os irmãos que ainda tiver dúvida, coloque suas perguntas que eu vou estar respondendo. Versículo 12. E os 10 chifres que você viu, o anjo falou para João, são 10 reis. Olha como vai ficando tudo claro para a gente entender, e se a gente conseguir ligar uma coisa com a outra. Ligar o que a gente está vendo, o que a gente está estudando, com o que a gente já estudou. Releia de novo, irmão, leia de novo. Pega a anotação que você fez, vai conferindo, que a gente vai conseguir cercar o nosso entendimento e fechar o entendimento e conseguir entender o que a palavra de Deus está falando para nós. Versículo 12, o anjo falando para João, revelando para João, fala assim, e os 10 chifres que você viu são 10 reis. Está explicado aí, que ainda não receberam o reino. Nos dias de João, quando João escreve a revelação do Apocalipse, o anjo está dizendo, João é levado para ver algo que ia acontecer lá na grande tribulação, é futuro ainda. Para nós hoje aqui ainda é futuro, ainda vai acontecer. Então o anjo fala para João, os 10 chifres que você viu lá no anticristo, né? Você viu no anticristo, você viu agora que a mulher, o sistema está montado no anticristo, ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Olha o que está falando, os chifres são 10 reinos. E esses 10 reinos ainda não receberam um reino, mas eles vão receber poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta, o anticristo. Ou seja, esses 10 reinos ainda vai surgir, só vai surgir após o arrebatamento da igreja. E esses 10 reinos vão dominar dentro dos locais que eles dominam, vão se unir para dominar o mundo, vão fazer uma confederação ou uma união desses países. Nós não sabemos como exatamente eles farão isso, mas farão uma confederação, uma união desses países, né? A gente vê hoje, já vimos várias e várias tentativas de ligação de países, de confederação entre países, só que nunca dá certo, porque eles nunca encontram um homem que seja de consenso de todos esses reinos para que possa dominar sobre eles. Só que na grande tribulação, após a saída da igreja, eles vão encontrar esse homem que é o anticristo. Então está falando aqui no versículo 12 que eles vão receber poder por 1 hora. Esse 1 hora aí é por um curto espaço de tempo, e juntamente com o anticristo irão reinar. Então, profeticamente falando, eles vão receber poder e vão transferir esse poder para o anticristo. Então o anticristo será o imperador, e esses reis dominarão sobre os seus reinos, dando poder para o anticristo ser imperador sobre eles. Então os 10 reis, ou os 10 chifres que você viu que são reis, o anjo acabou de relatar aqui para João no capítulo 12, no versículo 12, no capítulo 17, são 10 reis. Eles vão transferir o seu poder para o anticristo para que ele possa dominar. Leia Daniel capítulo 7, leia lá Daniel capítulo 7, você vai entender muita coisa do que nós estamos falando aqui. Se você ainda tiver dúvida, pergunte que a gente vai responder. Versículo 13 fala que eles têm o mesmo intento, ou seja, a mesma mente, a mesma intenção, os mesmos pensamentos, o plano deles, a ideia deles é a mesma, esses 10. E eles vão entregar o seu poder e autoridade à besta.
ao anticristo. Verso 13. O anticristo e esses 10 reinos se sentarão e farão essa aliança. Eles vão entregar, eles vão seguir o anticristo, eles vão apoiar ele, e apoiando ele, transferindo poder e autoridade, eles se submetem àquilo que ele determinar fazer. Aí o verso 14 diz que estes, os 10 coligados com o anticristo, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Que combate é esse, irmãos? Aqui eu tenho que parar, né? Porque é muita coisa que a gente vai lembrando que tem que falar. Infelizmente ainda não é presencial as nossas aulas. Que combate é isso aí? Eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá. Você lembra lá no... Vocês lembram? Episódio 16, a leitura do Apocalipse 16, a sexta taça do capítulo 16. A sexta taça, o anjo derrama sobre o Eufrates. O Eufrates seca. E está falando lá que quando isso acontece, 3 espíritos imundos saem do dragão, do anticristo, do falso profeta, e vão ao encontro dos reis da terra. Olha como tudo está ligando. Na sexta taça, o rio Eufrates seca. E fala que 3 espíritos imundos saem do dragão, do anticristo, do falso profeta, e esses 3 espíritos imundos vão ao encontro dos reis da terra para convencê-los a marchar em direção a Jerusalém para exterminar os judeus, usando o leito do Eufrates que secou. Aí aqui no versículo 14 do capítulo 17, diz que esses reis combaterão contra o Cordeiro, contra Cristo, e Cristo os vencerá. Armagedon. E a gente falou disso bastante no capítulo 16, aquela preparação, o caminho para Armagedon, e que Cristo há de pisá-los, derrotá-los. Aqui o versículo 14 está mais uma vez relatando isso, que esses 10 reis combaterão contra o Cordeiro, contra Cristo, e Cristo vencerá, porque Cristo é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Esses aí eram só reis naturais, reis terrenos, né? Dominavam países, dominaram o homem, transferiram o seu poder ao anticristo para ter mais autoridade, para ter mais domínio, mas está falando que Cristo os vencerá, porque Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com Cristo, chamados eleitos e fiéis. Esse nem precisa explicar, irmãos, o próprio versículo se explica. Amém? Verso 15. E disse-me o anjo falando para João: as águas que você viu. Olha só, irmãos, eu estou explicando verso por verso, os irmãos estão anotando, e olha como os próprios versículos vão se explicando. O anjo fala para João: as águas que você viu, onde se assenta a prostituta ou a mulher, ou o sistema religioso que a gente vai ver agora, são os povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, águas significa povos, multidão, nação e língua. O próprio anjo já interpretou. Então não tem nada que a gente inventar em Apocalipse, está tudo aí, né? Tá tudo aí, é só a gente ler e ligando ponto com ponto, conhecendo a Bíblia, ler, meditar, estudar, analisar, que a gente vai entendendo a palavra. As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, ou seja, onde o sistema assenta, o sistema religioso, ele está assentado, ou seja, dominando sobre povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a gente entende que a autoridade do anticristo e do sistema religioso que vai dominar o mundo será de alcance global. Versículo 16 diz que os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, os 10 reis. Nós vimos no versículo, 2 versículos atrás, no versículo versículo 13, que eles entregarão o seu poder à besta. Aí o versículo 12 diz que os 10 chifres que você viu são 10 reis. Versículo 12, os 10 chifres que você viu sobre o anticristo são 10 reis. Aí o versículo que a gente está agora, o versículo
16, diz que esses 10 chifres, ou seja, esses 10 reis que você viu com o anticristo, são os que aborrecerão, ou seja, lutarão contra a prostituta. A prostituta que você vê, que nós vimos lá no versículo 1, que ela estava montada sobre o anticristo, dominando sobre ele, o sistema religioso que coligou com ele para que pudesse dominar o mundo, estava montado, dominando sobre ele. Aqui no 16 está dizendo que esses 10 reis que você viu, que são os 10 chifres da besta, que são os 10 reis que deram poder para o anticristo, são os 10 reis que deram autoridade para o anticristo, eles vão combater contra essa mulher que estava sentada sobre o anticristo. E a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo, ou seja, vai ser destruída pelos 10 reis que deram poder ao anticristo. E esses mesmos 10 reis vão destruir essa mulher que estava montada sobre ele, que João fala que é mulher, que é prostituta, que a gente vai ver que é o sistema religioso que auxiliou o anticristo quando ele veio dominar. Só que esse sistema veio montado sobre ele, ou seja, veio dominando sobre ele. Só que depois que ele faz a coligação com esses 10 reis, os 10 reis dominam esse sistema, essa mulher que João chama de prostituta, e a destroem. Versículo 16. Aí o verso 17 diz o motivo pelo qual esses 10 reis destroem essa mulher, essa prostituta que João fala. Porque Deus... Aí nós vemos, igreja, irmãos, adolescentes, que tudo que está acontecendo, o que vai acontecer na tribulação, o que vai acontecer no futuro, tudo está no domínio de Deus. Nada escapa de suas mãos. Foi o próprio Deus que instigou esses 10 reis a atacar e destruir o sistema que suportava esses reinos, que praticava abominação, que idolatrava, que ia contra Deus, que matava os santos de Deus, os testemunhas de Jesus. Esse sistema, Deus permite que esses 10 reis que se levantarão durante o período da tribulação, na verdade, antes de começar a tribulação, assim que a igreja sair, esses 10 reis farão esse domínio. Esses próprios 10 reis se levantarão e destruirão esse sistema religioso. Muitos entendem, deixa eu terminar de ler aqui para mim falar a conclusão que eu ia fazer agora. Aí o versículo 17: porque Deus tem posto em seus corações que cumpre o seu intento. Ou seja, Deus colocou isso no coração desses 10 reinos, apesar de eles serem malignos e se aliar ao anticristo, Deus colocou isso. E tem uma mesma ideia, e que deem ao anticristo o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, Deus mesmo colocou isso no coração deles. A destruição do sistema religioso, dessa abominação, desse sistema que dominava sobre o mundo, sobre os governos, e que dominou até sobre o anticristo quando ele veio. A destruição desse sistema vai partir de dentro desses 10 reis confederados que darão seu poder ao anticristo. Então, a partir deste momento, não tendo mais o sistema religioso, o próprio anticristo vai ser adorado como Deus. Ou a partir deste momento, a adoração que ele vai exigir como Deus vai aumentar. Alguns entendem, deixa eu só fazer esse resumo aqui. Alguns entendem, né, que isso acontece a partir do derramar das 7 taças. Essa revolta aqui dos 10 reinos e destruição do sistema religioso acontece bem no finalzinho. Alguns acreditam, olha o que eu estou falando, né, para a gente não ter entendimento errado. Alguns acreditam que isso acontecerá bem no finzinho do período da grande tribulação. Por quê? Porque, como eu relatei para os irmãos lá no versículo 19 do capítulo 16,
E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus se lembrou de tudo que a Babilônia fez, todas as abominações que esse sistema cometeu, não somente contra Deus, mas contra os santos e contra as testemunhas de Cristo. Então alguns entendem que isso acontecerá após o derramar da 7ª taça, que Deus vai se lembrar, e os próprios reis vão atacar e destruir esse sistema. E quando isso acontecer, breve está de acontecer o fim, porque a 7ª taça já proclamou que está consumado, né? E alguns creem que a destruição do sistema será bem próximo ao fim. E o versículo 18, que encerra o capítulo 17, ele diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. João chama ela de grande prostituta, de mulher, e aqui ele fala que é a grande cidade. A grande cidade, a Babilônia. A mãe de todas as abominações e de tudo aquilo que vai contra Deus foi gerado lá. E aqui no versículo 18, que a gente encerra esse capítulo 17, o anjo diz para João: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Depois de ter destruído essa mulher, esse sistema religioso, o anticristo, né? Porque apesar da destruição ter partido dos 10 reinos, dos 10 reis, o anticristo tinha domínio sobre eles, né? E ele está por trás disso aí. Então, a partir de destruição do sistema religioso representado pela mulher, pela grande prostituta, o anticristo agora ele vai se voltar contra o sistema econômico e político que estará dominando o mundo nessa época. É o que a gente vai ver no capítulo 18. No 17, a grande Babilônia, representada por essa mulher, por essa prostituta, a gente entende que é o sistema religioso que domina sobre o mundo, que de certa forma deu suporte ao anticristo. No capítulo, depois de destruí-la, o anticristo agora vai se voltar contra o sistema econômico, que é o que a gente vai ver, e político, que é o que a gente vai ver no capítulo de número 18. Desta forma, dessa maneira, a gente vai ver que está perto de acontecer o fim, né? Porque a gente viu que lá na 5ª taça, olha como que as coisas vão se ligando, lá na 5ª taça, quando a 5ª taça é derramada sobre o trono do anticristo. Eu vou voltar aqui rapidinho a minha Bíblia aqui. A 5ª taça é Apocalipse 16, verso 10. Apocalipse 16, 10. Só para a gente entender a conclusão agora do 17. Apocalipse 16, 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o trono se fez tenebroso. Começa essa racha aí, né? Começa aqueles 10 dedos da estátua, que era barro e ferro, que se juntaram, mas não se uniram. Eles começam a se rachar, a se separar. Primeiro com a parte religiosa, e agora a gente vai ver, quando a gente introduzir a próxima aula, capítulo 18, a parte política vai estar se ruindo. Depois disso vem a destruição final, que é a batalha do Armagedon, que é Cristo voltando para destruir todo esse sistema. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais da palavra, né? Eu espero que nesta noite os irmãos tenham assimilado um pouco mais da palavra, guardado um pouco mais da palavra nos seus corações. Então, irmãos, aproveita, pega a sua Bíblia que já está na sua mão. Agora você lê todos esses 18 versículos de Apocalipse capítulo 17,
leia todos eles. Depois daquilo que você ouviu nessa noite, agora você lê todos eles na sequência e você vai assimilar aquilo que você ouviu, lendo aí e assimilando essa leitura que nós fizemos juntos, versículo por versículo. Assim, o nosso entendimento vai ser melhor e nós vamos guardar melhor a palavra de Deus que nós estamos aprendendo. Eu espero em Deus que os irmãos tenham aprendido. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco até agora, assistindo a esse vídeo, assistindo essa leitura, assistindo esse estudo, e na próxima oportunidade, a próxima quinta-feira, nos permitindo Deus, estaremos estudando e meditando no capítulo 18. E o que eu peço aos irmãos desde já, irmãos, é que dê uma lidinha antes, né? O capítulo 18, ele é um tanto longo, ele tem 24 versículos e ele vai continuar narrando aí a destruição do sistema político e econômico do Império do Anticristo, que deu suporte a ele, que a gente vai ver isso no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aprendendo a palavra. Deus há de te recompensar. E mais uma vez eu te digo que bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E na próxima oportunidade, a próxima quinta-feira, estaremos mais uma vez juntos, meditando no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.